A República Democrática do Congo está fora, e Harry Kane acaba de escrever mais uma página no seu lugar na história dos mundiais. O quadro dos oitavos de final do Mundial de 2026 ficou totalmente definido e, em teoria, os confrontos parecem alguns dos emparelhamentos mais explosivos que se viram nesta fase de um torneio há muito tempo. Restam 16 seleções, há 8 jogos marcados, esperam-nos 4 dias de futebol e antes de entrarmos em tudo isso, há algo muito maior a pairar sobre este Mundial que quase ninguém, sentado no sofá a ver os jogos, está com a comentar o suficiente. Este Mundial já não é apenas uma história de futebol, tornou-se discretamente um dos eventos desportivos mais enredados politicamente da história moderna e os dois homens no centro de tudo são o presidente Donald Trump e o presidente da FIFA, Gianni Infantino. Comecemos pelo que acabou de acontecer dentro de campo, porque merece uma despedida adequada, antes de qualquer outra coisa. Em Atlanta, o Congo segurou a vantagem de 1-0 contra a Inglaterra desde o minuto 7 até o minuto 75. O seu guarda-redes, Lionel Mpassi, fez uma exibição que deixou o mundo do futebol sem palavras, defendendo cabeceamentos de Jude Bellingham, voleios de Harry Kane, remates de Marcus Rashford, durante mais de 1 hora de pressão inglesa incessante que simplesmente não conseguia furar a muralha. Mas no fim, Kane fez aquilo que Kane parece fazer sempre. Subiu para cabecear para golo um cruzamento de Anthony Gordon ao minuto 75, empatando o jogo e depois, com o relógio a apertar, disparou um remate impressionante para o canto superior ao minuto 86, colocando a Inglaterra na ronda seguinte com uma vitória por 2-1. Esses 2 golos elevaram o seu total histórico em mundiais para 13, fazendo-o ultrapassar o empate com o lendário Pelé na lista dos melhores marcadores de sempre da competição. O Congo regressa a casa, mas regressa depois de ter liderado contra a Inglaterra durante 68 minutos no primeiro jogo, a eliminar da sua história em mundiais. Isso não é um fracasso, de maneira nenhuma. É uma história que será contada durante décadas em Kinshasa e muito para além disso. Agora olhemos para tudo o que aconteceu nesta ronda de 32, porque, em conjunto, o quadro é extraordinário. O Canadá bateu a África do Sul por 1-0, com Stephen Eustáquio a marcar nos descontos, e Alphonso Davies a regressar de lesão para jogar os primeiros minutos desde a fase de grupos. Um momento verdadeiramente emotivo para um jogador e uma nação que precisavam dele saudável. O Brasil sobreviveu a um susto contra o Japão e venceu por 2-1. A Noruega eliminou a Costa do Marfim por 2-1, com Erling Haaland a marcar o golo decisivo naquela que é a primeira vitória da Noruega numa fase a eliminar de um mundial em toda a história futebolística do país. A França desmantelou por completo a Suécia por 3-0, com Kylian Mbappé a comandar uma exibição que pareceu menos uma vitória na ronda de 32 e mais um aviso lançado a todas as equipas que continuam vivas no quadro. O México bateu o Equador por 2-1 no Estádio Azteca perante uma multidão da casa ensurdecedora. Marrocos eliminou os Países Baixos nos penaltis depois de um empate a 1 bola, prolongando a sua notável caminhada neste torneio. O Paraguai conseguiu uma vitória incrível nos penaltis contra a Alemanha, um resultado que já está a ser descrito como uma das grandes surpresas da história do futebol a eliminar em mundiais. O Senegal recuperou para derrotar a Bélgica. Os Estados Unidos bateram a Bósnia e Herzegovina. A Croácia eliminou Portugal nos penaltis. A Argélia eliminou a Suíça. O Egito afastou a Austrália. A Argentina arrasou Cabo Verde por 4-0. E a Colômbia venceu o Gana para completar o retrato da ronda de 32. E está definido o lote final de 16. Eis os oitavos de final, jogo a jogo. No sábado, 4 de julho, que é também o Dia da Independência nos Estados Unidos, 2 encontros abrem a ronda. O Canadá defronta Marrocos em Houston ao início da tarde, hora da costa leste. Pensem nesse jogo por um segundo. Marrocos acabou de eliminar os Países Baixos nos penaltis depois de segurar o empate contra uma das favoritas do torneio. O Canadá acaba de ganhar o primeiro jogo a eliminar da sua história em mundiais e tem agora Alphonso Davies. De volta ao plantel, é um confronto equilibrado entre duas equipas embaladas por momento, confiança e crença, com o vencedor a seguir para Boston, rumo aos quartos de final. Na mesma tarde, em Filadélfia, o Paraguai defronta a França. O Paraguai chega depois de protagonizar talvez a maior surpresa da história das fases a eliminar dos mundiais ao afastar nos penaltis a Alemanha, tetracampeã mundial.
A França vem de uma goleada por 3-0 sobre a Suécia e parece talvez a seleção mais forte que ainda resta em prova. Mbappé contra uma equipa que acabou de eliminar um dos verdadeiros gigantes deste desporto. É um jogo imperdível por qualquer critério. No domingo, 5 de julho, o Brasil defronta a Noruega em Nova Jersey. E este duelo tem mesmo o ambiente de combate de pesos pesados de todos os oitavos de final. Erling Haaland, a disputar o seu primeiro grande torneio masculino, já marcou 4 golos nesta competição e agora enfrenta um Brasil que foi ganhando embalo de forma constante depois de uma estreia tremida na fase de grupos. Vinícius Júnior vai tentar desmontar uma defesa norueguesa que se revelou muito mais dura do que a maioria esperava. Carlo Ancelotti espera guiar a seleção mais um passo na direção do fim de uma espera de 24 anos sem levantar o troféu do Mundial. Mais tarde, nessa mesma noite, a Inglaterra viaja até o Estádio Azteca, na Cidade do México, para defrontar o México. Os Three Lions contra um dos co-anfitriões, diante daquele que promete ser um dos ambientes mais ruidosos e elétricos de todo o torneio. O México chegou a esta fase ao bater o Equador e carrega agora o peso e a energia de uma nação inteira. A Inglaterra, por sua vez, vem de uma vitória difícil, mas no fim convincente, sobre o Congo. Este é o jogo que qualquer adepto neutro deste Mundial tem assinalado no calendário. Na segunda-feira, 6 de julho, o vencedor de Espanha contra a Áustria defronta o vencedor de Croácia contra Portugal em Dallas. Esses dois encontros da ronda de 32 tiveram drama próprio. A vitória da Croácia nos penaltis contra Portugal foi um jogo carregado de emoção, até porque pode muito bem ter marcado a última aparição de Cristiano Ronaldo num palco de Mundial. A Espanha, por sua vez, derrotou a Áustria por 3-1 e deixou uma impressão realmente perigosa, com Lamine Yamal a jogar com confiança e elétrica do início ao fim. Esse lugar nos quartos de final em Dallas está a ganhar contornos de algo muito especial. Mais tarde, nessa mesma segunda-feira, em Seattle, o vencedor do confronto entre Estados Unidos e Bósnia e Herzegovina defronta o vencedor de Bélgica contra Senegal. Ambos os resultados chegaram no mesmo dia. Os Estados Unidos bateram a Bósnia por 2-1. O Senegal assinou uma recuperação espantosa para eliminar a Bélgica por 2-1. Assim teremos Estados Unidos contra Senegal em Seattle na noite de segunda-feira, com os norte-americanos a jogar em casa perante um Lumen Field esgotado contra uma seleção africana que acaba de eliminar uma verdadeira candidata ao título. Na terça-feira, 7 de julho, 2 últimos jogos completam o quadro dos oitavos. Em Atlanta, o vencedor de Argentina contra Cabo Verde defronta o vencedor de Austrália contra Egito. A Argentina despachou Cabo Verde por 4-0. O Egito venceu a Austrália por 2-1. Assim, será Lionel Messi e a Argentina contra o Egito em Atlanta, com o Egito depois de atravessar uma fase de grupos caótica antes de eliminar a Austrália e a Argentina a chegar como campeã mundial em título, com Messi a jogar no auge dos seus poderes e já com 8 golos marcados só neste torneio. Depois, em Vancouver, a Colômbia defronta a Argélia ou a Suíça. Como a Argélia bateu a Suíça por 2-1, o confronto fica confirmado: Colômbia contra a Argélia, colocando frente a frente uma seleção sul-americana que venceu o seu grupo e uma nação africana que se tornou uma das histórias reais desta fase a eliminar. Agora deem um passo atrás e olhem para o quadro como um todo, porque aquilo que salta à vista quando alinhamos os 8 jogos lado a lado é o quanto o caminho até a final se abriu. Olhem apenas para a metade superior. França contra Paraguai e Canadá contra Marrocos. Os vencedores desses 2 jogos encontram-se em Boston nos quartos de final, o que significa que existe um cenário muito real em que Paraguai, que acabou de bater a Alemanha, e Marrocos, que acabou de bater os Países Baixos, acabam ambos entre os 8 melhores do torneio. E isso já não é uma fantasia distante, é uma possibilidade concreta, baseada inteiramente naquilo que estas duas equipas já provaram em campo nesta fase a eliminar. E na metade inferior temos a Inglaterra, a lutar no Azteca, o Brasil a defrontar a Noruega de Haaland e a Argentina contra o Egito. 3 dos nomes mais icônicos da história do futebol, todos na mesma metade do quadro, o que significa que, no máximo, apenas um deles pode chegar à final em julho. O calendário completo dos oitavos decorre entre 4 e 7 de julho, com 8 jogos distribuídos por Houston, Filadélfia, Nova Jersey, Cidade do México, Dallas, Seattle, Atlanta e Vancouver.
Cada um desses jogos é uma verdadeira eliminatória, em que a diferença de qualidade entre adversários parece menor do que em qualquer mundial recente. O Congo está fora. Deu tudo o que tinha e esteve muito perto de assinar uma das maiores surpresas da história desta competição. Mas o torneio continua. E aquilo que aí vem nos próximos 4 dias pode ser o período de futebol mais intenso que o mundo verá em todo o ano. Mas o futebol é apenas metade do que está realmente a acontecer neste Mundial, neste momento, e ignorar a outra metade seria prestar um mau serviço a esta história. Nos bastidores, este torneio ficou profundamente ligado à política norte-americana de uma forma que nunca tinha acontecido assim num Mundial masculino. Esta semana, novas informações revelaram que o presidente Trump aceitou bilhetes e hospitalidade da FIFA no valor aproximado de $15 mil diretamente de Gianni Infantino, declarações que estão agora a atrair novo escrutínio quando o torneio entra nas fases a eliminar. O momento é importante, porque se espera que Trump entregue pessoalmente o troféu do Mundial à equipa vencedora no dia 19 de julho, uma imagem que tanto a FIFA como a Casa Branca claramente desejam, mas que, segundo vigilantes da ética pública, esbate de forma inédita a linha entre desporto e teatro político. Tudo isto remonta a dezembro, quando Infantino entregou a Trump o novo Prêmio da Paz, criado inteiramente pela FIFA, durante a cerimônia do sorteio do Mundial em Washington, a curta distância da Casa Branca. Infantino descreveu-o como um reconhecimento daquilo que um líder deve representar, mas o momento desencadeou uma queixa ética formal do grupo de direitos humanos Fair Square, que argumenta que Infantino violou pelo menos 4 regras distintas de neutralidade da FIFA ao entregar um prêmio a um líder político em funções enquanto elogiava a sua agenda perante as câmaras. Desde então, deputados europeus aumentaram a pressão, com vários membros do Parlamento Europeu a exigir publicamente que o Comitê de Ética da FIFA investigue de facto o caso, em vez de arquivar discretamente a queixa. E segundo parlamentares citados em cobertura recente da disputa, essa pressão parece estar a intensificar-se esta semana, não a desaparecer. Há também uma história mais discreta e mais confusa por baixo de tudo isto. Os procuradores-gerais de Nova York e Nova Jersey abriram inquéritos às práticas de bilhética da FIFA para o Mundial, questionando se os adeptos foram induzidos em erro por sistemas de preços dinâmicos que fizeram os custos subir muito para lá das estimativas iniciais. Infantino desvalorizou publicamente as críticas, dizendo a jornalistas na Cidade do México, antes do início do torneio, que os críticos deviam simplesmente acalmar-se, mesmo enquanto continuavam a acumular-se queixas sobre atrasos nos vistos, preços inflacionados nos hotéis e regras confusas de revenda por parte de adeptos dos 3 países anfitriões. E depois, há o Irão. Este torneio marcou a primeira vez que um mundial arrancou enquanto o país anfitrião, os Estados Unidos, permanecia num estado ativo de tensão com uma nação participante, o Irão, cujos jogadores só receberam os vistos para entrar no país já na reta final, antes do início da competição. Infantino insiste que foi a FIFA, sozinha, que tornou isso possível, tendo alegadamente dito a responsáveis iranianos que teria conduzido pessoalmente a equipa desde Teherão, se fosse isso que fosse necessário para a colocar em campo, uma afirmação recebida com partes iguais de admiração e ceticismo, dependendo de quem a conta. Nada disto confirma que vai afetar quem levanta o troféu no dia 19 de julho, e nada aqui sugere que qualquer resultado em campo tenha sido influenciado pela política de alguma forma. Mas significa que quando Trump subir ao pódio na final, sejam quais forem as 2 equipas presentes, a imagem será lida de maneiras muito diferentes, consoante o ponto do mundo de onde se esteja a ver. Alguns veem um momento histórico de poder suave norte-americano em plena exibição. Outros veem exatamente o tipo de envolvimento político que a FIFA passou décadas a dizer publicamente que queria evitar. As 2 leituras circulam amplamente neste momento entre adeptos, jornalistas e dirigentes do futebol, e nenhuma delas vai desaparecer antes do apito final. Há outra camada nesta história que vale a pena destrinçar, porque recua ainda mais do que a cerimônia do Prêmio da Paz de dezembro. A relação de Trump com Infantino não começou este ano. Remonta a 2018, quando os Estados Unidos, o México e o Canadá receberam pela primeira vez estes direitos de organização e Infantino fez a sua primeira visita à Casa Branca apenas 2 meses depois. Nos anos seguintes, essa relação só se aprofundou com Infantino a descrever repetidamente Trump como um amigo pessoal próximo, e não apenas como um chefe de Estado com quem tem de trabalhar profissionalmente.
Esse tipo de linguagem vinda de um dirigente desportivo supostamente neutral levantou sobrancelhas no mundo do futebol durante anos, mas tornou-se impossível de ignorar agora que o torneio está realmente a decorrer em solo norte-americano. Os críticos deste arranjo apontam para algo bastante simples. Os próprios estatutos da FIFA comprometem explicitamente a organização com a neutralidade política, proibindo gestos abertamente políticos por parte de jogadores, treinadores e federações. No entanto, segundo a queixa da Fair Square, esse mesmo livro de regras aparentemente não se aplicou ao próprio Infantino, que publicou conteúdos de celebração online após a tomada de posse de Trump, surgiu ao lado dele em eventos diplomáticos sem relação direta, incluindo recentes conversações de cessar-fogo, e manifestou publicamente apoio à sua agenda interna durante conferências empresariais em Miami. Os defensores de Infantino argumentam que organizar o torneio nos Estados Unidos exige simplesmente uma relação de trabalho com quem quer que ocupe a Casa Branca e que criticá-lo por manter essa relação é não compreender a realidade prática de gerir um evento desportivo global dentro do sistema político de um país anfitrião. Se esse argumento se sustenta, continua a ser debatido esta semana nos média desportivos e nos círculos de direitos humanos, sem uma resolução clara à vista antes da final. O que torna este Mundial ainda mais invulgar é a sobreposição temporal das controvérsias. A investigação abilética conduzida pelos procuradores-gerais de Nova York e Nova Jersey segue o seu próprio caminho, centrada apenas na proteção do consumidor e em saber se os adeptos viram estimativas de preço enganosas antes de completarem as suas compras. Esse inquérito não tem ligação direta com a queixa sobre o Prêmio da Paz nem com a participação ética da Fair Square, mas as duas histórias ficaram entrelaçadas na discussão pública simplesmente porque estão a desenrolar-se durante o mesmo mês, alimentando uma narrativa mais ampla de que este torneio já enfrentava problemas de governação e transparência, muito antes de se disputar um único jogo a eliminar. Relatos de adeptos na Cidade do México, em Seattle e em Vancouver descreveram filas nos mercados de revenda, subidas súbitas de preços ligadas a picos de procura em torno dos grandes jogos e uma frustração geral com um sistema que muitos sentem ter dado prioridade às receitas em vez do acesso dos adeptos comuns. Depois há a situação do Irão, que carrega o seu próprio peso totalmente separado da bilhética ou das cerimônias de prêmios. A tensão diplomática entre Washington e Teherão tem sido um pano de fundo persistente da política global há anos, mas ver uma nação participante lidar com incerteza sobre vistos apenas dias antes dos seus primeiros jogos da fase de grupos acrescentou uma camada de consequências reais que a maioria dos mundiais anteriores simplesmente nunca teve de enfrentar. A insistência de Infantino de que a FIFA garantiu sozinha os vistos e a sua afirmação de que teria conduzido pessoalmente a equipe através de fronteiras internacionais se fosse necessário, soa ou como uma demonstração genuína de compromisso em manter o torneio verdadeiramente global, ou como teatro clássico de Infantino, dependendo inteiramente de quem conta a história. De qualquer forma, os jogadores do Irão acabaram por entrar em campo, e a sua campanha na fase de grupos, embora tenha terminado antes das rondas a eliminar, foi amplamente retratada como símbolo de um torneio que conseguiu manter-se de pé apesar da pressão política externa. Tudo isto gira à volta de um quadro que, em termos puramente futebolísticos, já ofereceu alguns dos dramas a eliminar mais memoráveis dos mundiais recentes. O Paraguai a eliminar a Alemanha, Marrocos a eliminar os Países Baixos, o Congo a levar a Inglaterra ao limite antes de cair finalmente no último quarto do jogo. Estas são as histórias que normalmente dominariam por completo o ciclo de um mundial e em quase qualquer outro torneio seriam uma única conversa. Em vez disso, partilham espaço com perguntas sobre prêmios da paz, processos ligados ao preço dos bilhetes e a presença esperada de um presidente em funções na cerimônia de entrega do troféu dentro de poucas semanas. Se essa atenção dividida vai desaparecer quando chegarem às meias finais ou se apenas se intensificará à medida que o foco sobre a final ficar mais brilhante, continua a ser uma das subtramas mais interessantes deste verão. Por agora, o calendário futebolístico avança apesar de todo o ruído em redor. 8 cidades, 8 jogos. 4 dias que reduzirão este grupo de 16 a 8 seleções, com uma hipótese real de levantar o troféu no dia 19 de julho.
Cada encontro carrega o seu próprio peso, a sua própria história e o seu próprio conjunto de narrativas, somadas a tudo o que acontece fora das quatro linhas. E aconteça o que acontecer politicamente entre agora e o apito final, o futebol em si, pelo menos até aqui, já mereceu plenamente a atenção que está a receber.